Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, poderosas aqui do Instagram e poderosas aqui do Facebook. Deixa eu já enviar aqui pro meu pessoal do Instagram para vir aqui se juntar a nós. Eu sempre entro alguns minutinhos antes em função da internet, a gente ver se tá tudo ok, se ela está funcionando bem, porque às vezes dá uma travadinha, mas tá tudo ok hoje, tá tudo bem. Olá, meninas, estão chegando aqui no Instagram, sejam bem-vindas. Angélica, Jennifer, bem-vinda. Teodora, que bom que vocês estão aqui, sejam todas bem-vindas. Maravilhoso ter vocês aqui hoje para mais essa live. Hoje a gente vai falar sobre o último medo, né, dos 6 medos que a gente trabalhou, básicos da humanidade. Trabalhamos medo da pobreza, medo da velhice, medo da doença, medo de perder o amor de alguém e vamos trabalhar hoje o medo da morte. Isso mesmo, né? Quem não tem medo, quem é a pessoa que não tem medo de morrer? Ou pelo menos nunca passou pela sua cabeça que você poderia um dia simplesmente morrer e o que seria das pessoas, o que seria da sua família, das pessoas que estão perto de mim. As pessoas aqui do Instagram estão me vendo brilhar, tá? Coloquei aqui porque tava muito escura a minha luz, tive que colocar um filtro aqui para ficar mais claro. Tem que providenciar uma luz melhor para mim. Então, meninas, então estou brilhando em função disso. Pessoal aqui do Instagram, sejam todos bem-vindos, meninas. E hoje a gente vai falar então do nosso último medo, que é o medo da morte. Isso mesmo. Quem é que muitas das pessoas passam, né, a vida sofrendo por esse medo ou já automaticamente vem carregando muito lá de trás, né? Então, se a gente for falar, até anotei aqui que o medo da morte, estava estudando muito hoje sobre isso, hoje à tarde, ele tá muito ligado a questões religiosas que a gente traz lá da nossa infância, né? Com nossos pais. E uma coisa que eu vou contar pra vocês que é bem bacana, e talvez você se identifique, que muitas vezes a gente tem medo da morte, mas não é da morte em si, a gente tem medo das coisas que você fez durante a vida. E aí, quando você morrer, você não sabe. Porque existe o céu e o inferno, né? E aí você não sabe se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Então, o maior medo que a gente carrega não é tanto da morte em si, mas muito mais do peso dos nossos comportamentos, daquilo que a gente faz na nossa vida, que vai pesar ali na hora que a gente chega e se depara com essa situação de morrer, ou, né, de estar vivo, ou estar ali com alguma doença, que também a gente falou sobre o medo da doença ontem. Então é bem importante. Bem-vinda, meninas, aqui do Instagram, a Clau, a Mari, a Ali tá aqui brilhando sempre, obrigada, amiga. A Tati, que tá aqui no Facebook, que eu tô conseguindo ver. Então pensa bem, vou falar para as meninas que entraram agora. A Marina também tá chegando, obrigada, Marina, por estar aqui com a gente. Do medo da morte que a gente está falando hoje, que é o 6º dos 6 medos básicos da humanidade, segundo Napoleon Hill, que fez um estudo muito intenso sobre isso, né? A gente já veio falando sobre todos esses outros medos durante alguns dias, já faz alguns dias. Então, essa questão religiosa que a gente carrega lá da nossa infância e a gente vai, né, na igreja, porque independente de religião, a gente vai na igreja e aí existe o pecado e existe, né, você ser condenado por esse pecado. Então, muitas vezes, o que você carrega, né, não é nem em si o medo da morte, mas o peso que aquilo que você carrega nos ombros, daquilo que você tá fazendo durante a tua vida, se é certo ou se é errado. Então, é como se fosse criar uma passagem, né? E essa passagem é assustadora. Meu Deus, será que o que eu fiz? E aí eu sempre falo, né? Tá tudo na consciência de cada um. O que eu fiz foi mais bom ou foi mais ruim? Será que eu vou ter... E entendam, gente, não tô falando de religião nenhuma, em hipótese alguma. Não toco nesse assunto, até porque acredito que todas
têm o seu sentido e todas nos levam a acreditar, e a gente precisa acreditar em algo, principalmente em nós mesmos, mas precisa acreditar num ser maior. Isso é fundamental para nossa vida. As crenças nos fazem muitas vezes evoluir e crescer. Então entender que muitas vezes tudo aquelas crenças que a gente vai carregando lá da nossa infância em relação à morte também, de que tem um fim. A gente sabe que é um ciclo e vai chegar ao final do nosso ciclo. O que a gente não pode se prender é achar que esse ciclo vai estar presente na nossa vida o tempo todo. E aí se você fizer isso, não vai viver. Você não vai conseguir viver. Você simplesmente vai passar pela tua vida. Ai, mas não vou andar de avião porque eu tenho medo que o avião vai cair, vou morrer. Ah, não vou fazer uma viagem porque vai que aconteça alguma coisa. Né? A gente está sujeito a toda hora, a gente não sabe o dia do amanhã, a gente não sabe quando a gente vai partir, quando a nossa viagem aqui nesse planeta, aqui nesse mundo vai terminar. E nós não temos como prevenir. E aí também vem a questão das pessoas que estão com a gente, das pessoas que estão próximas da gente, das nossos familiares, que a gente carrega um medo. Muitas vezes não é o medo da sua morte, mas o medo da morte de alguém que está muito próxima de ti, de alguém da tua família, seja principalmente para quem é pai e mãe, filho, medo de pai e mãe, medo de alguém que esteja de esposo, de esposa, que está muito perto de você. Esse medo que você carrega na tua vida de que isso venha acontecer. Mas a gente tem que entender que isso faz parte de um processo, um ciclo da nossa vida, e que a gente tem que ter uma aceitação. Quando eu aceito que eu estou passando por esse ciclo, que eu estou chegando talvez ali no final do meu ciclo, e eu vou ter percebido que eu vivi esse meu ciclo muito mais intensamente, com muito mais foco no hoje, com muito mais atenção pro agora, com muito mais intensidade do ser, né? Com muito mais intensidade de felicidade, de momentos que me proporcionam estar de bem comigo e as pessoas que estão próximas a mim e que automaticamente fazem parte do meu ciclo, né? Então todos nós temos medo de algo, né? Desses 6 medos básicos da humanidade, eu tenho certeza que para cada uma de vocês tem um que faz mais sentido. Para algumas é o medo da velhice, para outras é o medo de ficar doente, outras é o medo da pobreza, outras pode ser o medo de perder o amor de alguém. Eu tenho certeza que ele faz mais sentido para você, mas o meu papel aqui é fazer com que você traga para tua consciência o que é que está realmente cutucando a tua dor ali. Esse medo, você, né, já falo em todas as lives, o medo ele vem para nos proteger, para nos manter vivo, que você não pode viver com medo o tempo todo, porque se viver com medo o tempo todo, você se paralisa e você não faz nada, você fica na inércia, você fica ali, vou ficar na zona de conforto porque aqui eu não tenho perigo, aqui eu tô salvo, porque ele vem para nos salvar, ele é um mecanismo de defesa. Então, entender o porquê que esse medo que tá te incomodando tanto, com que frequência que ele aparece na tua vida, quais são os instintos, né? Através de que instintos ele surge? Então, porque ele tá sempre ligado a uma preocupação, a uma proteção. Então, ele tá ligado a alguma coisa. O que desencadeia isso? Aí você traz para a tua consciência, toma consciência disso que você está passando e automaticamente você vai tomar ações, né? Eu gosto de trabalhar muito com isso, de você ter ações. Eu tenho que fazer ações. Se eu sei que não tá legal para mim, que eu tô vivendo com esse medo da morte tá muito próximo. Agora a situação que a gente tá vivendo, muitas pessoas estão vivendo esse medo da morte muito mais intensamente. Por quê? Porque existe algo que tá afetando e tá trazendo a morte para mais perto de algumas pessoas. Por exemplo, pessoas que estão no grupo de risco hoje desse vírus que a gente tá tendo que aprender a conviver com ele.
ele tá trazendo esse medo para perto dessas pessoas. Se eu sou uma pessoa que tá no grupo de risco, eu vou me sentir insegura, eu vou ficar com medo, eu vou me sentir acuada, eu vou me sentir paralisada, que é isso que o medo causa, né? Ele nos paralisa, ele não deixa com que a gente tome uma atitude. Por quê? Porque isso tudo vai acontecendo de uma forma inconsciente, você não traz pra tua consciência, você vai agindo naquele teu mecanismo, e lembrando que o medo, ele tá aliado ao mecanismo de defesa, ele vem para te proteger. Então o que acontece? Eu preciso sempre trazer tudo para minha consciência, eu preciso estar consciente daquilo que eu estou fazendo, para que a partir daí eu tome uma mudança, eu tome uma ação para mudança. Se algum desses medos que a gente conversou até agora está te afetando, né, traga para sua consciência ele e imagine o que eu posso fazer para que isso não permaneça tão frequentemente na minha vida. É medo da doença? Então eu vou passar a cuidar mais da minha saúde, eu vou passar a me cuidar mais, eu vou passar a ter hábitos diferentes. Aí automaticamente eu tô mostrando para minha mente, tô mostrando para o meu cérebro os meus pensamentos, para minha mente através dos meus pensamentos, que eu não estou inerte, que eu estou tomando uma atitude para reverter essa situação e esse quadro. Assim, a mesma coisa com o medo da velhice. Tudo bem, para muitas mulheres o medo da velhice, ele pesa pela função da questão da estética, de como ela vai ficar. Mas isso é um ciclo e você vai ter que aceitar na sua vida também. Todos nós, a gente veio para essa vida para um ciclo. E ele tem começo, meio e fim. Você vai decidir se você quer, em qual estágio você vai estar. Eu espero que você sempre queira estar no estágio presente, né? Nesse ponto presente da tua vida. Porque aí você vai viver a cada estágio com muito mais intensidade, sem medo da velhice, sem o medo da morte, que é o que assombra a maioria das pessoas. Que muitas pessoas, elas não vivem o hoje, elas não vivem todas as oportunidades, elas não vivem tudo que o mundo está proporcionando de bom para elas, porque elas estão preocupadas com o amanhã. E a ansiedade é excesso de futuro. Então, se você está ansiosa, é porque você está focando muito lá no que não aconteceu. A preocupação, você está se preocupando com algo que ainda nem aconteceu? Ou com algo que você nem sabe se vai dar certo? Se preocupe com o teu hoje, em fazer o teu melhor hoje, em ser a melhor pessoa hoje, que se amanhã for o final da sua vida, você sabe que você vai ter feito o melhor. Não adianta eu ficar me preocupando se eu vou morrer daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos. Aí as mães ficam pensando, meu Deus, mas o que vai acontecer se o meu filho seja a melhor mãe hoje? Seja a melhor filha hoje, seja a melhor esposa hoje, faça tudo melhor hoje. Porque se amanhã vier o acaso de você não estar mais presente nesse mundo, você vai ser lembrada como alguém que foi importante, como alguém que fez a diferença na vida da tua família. Mas você vai ser lembrada, porque não tem nada mais triste do que pessoas, até mesmo na família, de muitas pessoas que simplesmente são esquecidas após a sua morte. Então a gente chama isso de legado, né? Então construa o seu legado para que quando for a tua hora de partir, quando chegar a tua hora de partir, você não precisa se preocupar com o que as pessoas vão fazer sem a sua ausência. Pode ter certeza que o melhor que você pode fazer é viver intensamente o seu hoje. Então, em relação ao medo da morte, trazendo algumas dicas de como você lidar com isso, na minha opinião, né, sempre na minha opinião, é questão muito pessoal e depende muito da sua religião ou da sua falta de crença sobre o que você acredita que acontece após a morte. Então é muito amplo tudo isso. E como eu falei, não vou me deter à religião de maneira alguma. Eu acredito que todas elas fazem sentido e o mais importante de todas elas é que elas te trazem a oportunidade de você crer em algo. Então, pensar muito nessa questão é você avaliar principalmente as suas crenças sobre os variados assuntos, mas também decida aceitar e fazer as pazes com a morte. É muito interessante, né? Eu aqui falando de fazer as pazes com a morte, mas o mais interessante de tudo é você aceitar que a nossa vida é feita de ciclos e tem ciclos que vão se iniciar e vão terminar. E então,
né? Por mais que você esteja em fases diferentes da vida, tem várias pessoas aqui assistindo, tem várias pessoas que vão assistir e cada uma tá numa fase da vida. Cada uma está numa fase, talvez um desses medos esteja assombrando mais uma do que a outra. Mas o mais importante é que você faça as pazes com esses ciclos e entenda que é quando você aceita que você precisa passar por esses ciclos, é que você se torna uma pessoa presente, que você se torna uma pessoa inteira. Eu falei isso ontem e vou repetir. Eu só estou inteira comigo mesma quando eu aceito todos os meus fracassos, as minhas derrotas, as minhas vitórias, as coisas erradas que eu fiz na minha vida e as coisas certas que eu fiz na minha vida também. Porque aí o meu quebra-cabeça da minha vida, ele tá completo. Ele não tá faltando peça. Porque muitas vezes o que eu faço? Eu escondo uma pecinha. Eu faço de conta que eu não vi outra pecinha. E aí o que acaba ficando? Fica lacunas, espaços vazios ali dentro. E você precisa estar completa. Uma mulher, ela está completa quando ela aceita todas as particularidades que já aconteceram na vida dela, sejam positivas ou negativas. E quando ela passa a aceitar isso, ela se torna inteira. E quando você está inteira, você está presente. Você está fazendo o seu melhor, você está se dedicando ao seu melhor. Então, esses medos, eles só vão surgir quando você dá potência, olha essa palavra, potência para os teus pensamentos e você intensifica tudo que está ligado a esses medos. A gente falou de vários sintomas, de várias características de todos esses medos, né? Que pode estar causando. Então, o avanço da idade é um fator primordial para essa questão do medo da morte, por exemplo. Pessoas mais jovens não se preocupam tanto com isso, mas pessoas um pouco mais de idade já se preocupam bastante com isso. Então entenda que todos esses ciclos e esses medos, em algum momento da sua vida, ele vai bater em você, ele vai tocar em você e você vai se sentir balançada com isso. E isso vai te incomodar. Mas aí lembre-se que eu sempre falo, é a maneira como você reage àquilo que está sendo mostrado para você, é a maneira que você reage àquilo que está sendo entregue para você. Como que você vai reagir? O poder da escolha. Você sempre tem o poder da escolha. Eu tenho o poder de escolha de agir de uma forma mais sensata, pensando em todas as possibilidades e avaliando principalmente as minhas crenças, que é como eu falei, lá da tua infância. Pensa como que os seus pais tratavam a questão da morte, como que os seus avós tratavam essa questão da morte, como que eles levavam em consideração a questão da velhice, todas as crenças financeiras que você tem também, todos esses medos, eles estão interligados um ao outro, né? Principalmente, por exemplo, o medo da velhice está muito ligado à doença e à pobreza, porque a pessoa pensa muito, e se eu ficar doente, da onde que eu vou tirar a condição financeira para me tratar, para me curar? E aí eu posso deixar a minha filha que tá ligada ou perder o amor de alguém, ou meu filho, ou meu esposo, enfim. Tendo que tudo está interligado, mas a gente precisa aceitar os ciclos. E a partir do momento que eu aceito esses ciclos, eu trago tudo para minha consciência, avalio e reavalio de uma forma consciente, e aí eu traço ações de pensamentos, de comportamentos, da forma como eu vou agir em relação a tudo isso que eu estou vivendo na minha vida. Que muitas de vocês estão em fases diferentes da vida, estão vivendo situações diferentes, estão passando por dificuldades iguais e diferentes, né? São vários os casos. E aí, cada uma carrega, de certa maneira, um peso. O peso que a gente carrega a vida toda, que às vezes nem é nosso, ou que não nos pertence. Mas você tem o poder da escolha. Você escolhe viver com todos esses medos que a gente falou até hoje, ou você escolhe fazer as pazes com esses medos, tomar consciência de cada um deles e traçar novas pensamentos, novos objetivos para que você viva a sua vida no presente.
Lembrando que a ansiedade é excesso de futuro. Então não viva lá no seu futuro. O seu futuro, ele é construído, sabe quando? No hoje. Quando você é a sua melhor versão hoje, quando você se torna um ser humano melhor hoje, quando você trata bem as pessoas que você convive hoje, quando você transforma a vida das pessoas que estão próximas de você através da tua mensagem. Porque todas nós viemos para esse mundo, todas as pessoas vieram com esse mundo com uma mensagem. E você ajuda, né? E se a gente olhar para o lado, quantas pessoas ajudam outras pessoas com as suas palavras, com as suas mensagens, com a nossa palavra. Então eu conecto com algumas eu não conecto, mas as pessoas certas vão ouvir a sua mensagem na hora certa, pode ter certeza disso. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Tomar consciência é a melhor atitude, exatamente isso, Lu. Beijo, Ângela, que entrou agora, meninas que estão entrando. Boa noite, Luziane, que tá aqui no Facebook. Exatamente isso, por isso que eu falo pra vocês e repito, e vocês vão ouvir muito eu falar durante essas lives que a gente vai estar fazendo. Consciência, a gente precisa ter consciência da atitude que eu tô tendo. Eu preciso ter consciência dos meus comportamentos. Eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo hoje. E a tua consciência não mente pra você. Você pode mentir pra você? Pode. Você pode contar tantas mentiras pra você que elas podem se tornar verdades. Mas lá no fundo você sabe que você está contando muitas e muitas mentiras. E o que se constrói à base de mentira? Frustração é a palavra. Você se frustra. Ali na frente você vai gerar frustração, seja em você, ou pessoas vão gerar isso em você, ou automaticamente, né, você vai viver uma vida de mentira, uma vida que não é sua. Nós somos seres humanos, somos de carne e osso, a gente erra, e é isso que a gente tem que ter, a humildade, a coragem de dizer onde você erra. Eu tive momentos na minha vida que eu fiquei 3 meses pensando na morte. Nossa, pra que eu vou fazer uma coisa se eu vou morrer um dia? E aí, o que aconteceu comigo? Eu entrei num processo depressivo. Eu entrei num processo que eu não tinha mais vontade de viver. Pra quê? Pra que tomar banho? Pra que me cuidar? Pra que conversar com pessoas? E é isso que acontece com muitas das pessoas. Então entenda que o teu poder, o poder que você tem como pessoa é grandioso. E você não precisa ser um filósofo, você não precisa ter 1001 formação para poder auxiliar uma pessoa com uma palavra. Claro, né, que você precisa ter um conhecimento de cunho mais técnico, caso esse seja a ajuda que a pessoa precisa, né? Você não vai sair também falando coisas que você não sabe, mas dentro da tua experiência, dentro da tua vivência, você pode ajudar muitas pessoas. Então eu espero que vocês façam as pazes com esses 6 medos básicos que a gente falou até agora, e que vocês entendam que a nossa vida é feita de ciclos, e esses ciclos dependem da paz que você faz, do acordo que você faz com os teus pensamentos, com os teus comportamentos e principalmente da sua autorresponsabilidade, do que você se responsabiliza em fazer, das tuas ações, daquilo que você está disposta a fazer para melhorar ainda mais a sua vida e passar a viver uma vida plena, uma vida de felicidade realmente. A gente vai falar sobre felicidade e o que influencia e por que muitas pessoas passam a vida toda correndo atrás da felicidade e muitas vezes não encontram. Então, essa era a mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje em relação ao medo da morte. E lembram que eu sempre falo, o medo, ele tem o tamanho, a proporção que você dá para ele, como tudo na tua vida, nos teus desafios, em tudo que você faz. Então eu espero que você escolha fazer as pazes com tudo isso e escolha ser a sua melhor versão hoje e não com um excesso de ansiedade vivendo lá no futuro. Meninas poderosas, eu quero deixar um super beijo para vocês que estão aqui me acompanhando. Vocês são maravilhosas e incríveis. A cada dia que passa é algo vicioso estar aqui conversando com vocês, trazendo um pouquinho do meu conhecimento, né? Saiba que eu sempre digo que eu tô sempre buscando aprender mais, e é isso que torna o ser humano ainda mais evoluído. É quando ele entende que além da palavra que ele tem que passar, ele também precisa aprender e se fortalecer cada vez mais. Eu quero falar com vocês também
Para quem quer entrar no meu grupo, né, para receber informações, mais conteúdos especificamente, entra lá na minha bio. Para quem tá no Instagram, para quem tá no Facebook, vai lá no Instagram, clica no link da bio e entra no grupo Mulheres de Sucesso, onde eu vou colocar muita informação lá. Já comecei a colocar, já tem bastante informação lá, mas vou intensificar ainda mais todos esses conhecimentos lá, porque a minha missão é ajudar a transformar o maior número de mulheres possíveis, para que elas se encontrem, para que elas evoluam e para que elas se tornem a melhor versão de si. E eu tenho certeza que você pode fazer isso. Depende somente da sua decisão. Um super beijo, minhas poderosas, e nos vemos amanhã, 19h09, pra gente falar sobre felicidade. Isso mesmo, vamos falar sobre esse sentimento que é a felicidade e por que passamos o maior tempo da nossa vida em busca dessa felicidade. Super beijo, até amanhã.